Olá, meu nome é Kaique. Eu irei apresentar o artigo sobre a perspectiva do político, práticas artísticas no Brasil e Argentina na década de 1960. Esse trabalho é feito em parceria com minha orientadora no programa de pós-graduação em arte da Universidade Federal do Espírito Santo, Almerinda da Silva Lopes. A partir das transformações políticas e sociais ocorridas durante a segunda metade do século XX, o modelo de arte então produzido sugere uma drástica mudança do cenário e a quebra do duopólio, da pintura e escultura, perpetuado por séculos no mundo ocidental. Novas possibilidades e subjetividades entram em cena, tal como questões sociais latentes que passam a evidenciar a desigualdade de gênero, raça, credo e sexualidade. De certo modo, ao se tratar de países localizados no Cone Sul, tais mudanças assinaladas são potencializadas em decorrência do sufocamento das culturas populares e da intervenção do imperialismo norte-americano ao sul do globo, em meio a jogos políticos arquitetados pela potência capitalista durante a Guerra Fria. No caso de países como o Brasil e a Argentina, as práticas artísticas desenvolvem um papel fundamental ao denunciar os golpes militares implantados na América Latina a partir da década de 1960. O artigo, então, ele trabalha principalmente com essa ideia a partir da arte contemporânea, desse processo aí de transformação do cenário artístico, dando enfoque, então, às práticas conceituais, em particular, esse conceitualismo desenvolvido na América do Sul. Bem, tanto no Brasil como na Argentina, artistas e grupos desenvolveram práticas que atravessavam as barreiras entre a arte e a vida, estritamente pautados no social. Durante o regime militar instaurado no Brasil, o artista e militante Carlos Ilho criou a obra Lute, lá em 1967, partindo de uma perspectiva de experimentação ready-made, aliada às questões latentes do período. Essa obra de Zílio cria uma espécie de marco temporal em suas produções, visto que, no mesmo ano de criação, o artista abandona temporariamente a carreira para se dedicar à militância política, antes de seguir para o exílio na França na década de 1980. Formada por uma serigrafia sobre filme plástico, resina e alumínio, o trabalho produzido no final dos anos de 1960 havia sido idealizado não como objeto único, mas sim como algo reprodutível, talvez como proposto por Cido Meirelles e suas garrafas de Coca-Cola, sendo assim algo que pudesse ser distribuído nas portas das fábricas operantes daquela época, em uma ação que visava a conscientização dos trabalhadores. A ideia, calcada na apropriação de um objeto cotidiano, uma marmita de alumínio, comumente utilizada para o transporte de alimentos pela classe trabalhadora, se vai, então, de uma força política ao apresentar em seu interior uma máscara com a palavra lute estampada em sua boca. A palavra imbui-se de uma conotação simbólica, funcionando como uma espécie de alimento, o alento dos trabalhadores que, diante de tantas atrocidades, proibição de greves e desmonte dos sindicatos pelo regime militar, não deveriam desmobilizar-se, mas empenhar-se por lutar por melhores condições de vida. A provocação e denúncia presente na obra de Zílio encontra-se em consonância com questões que se tornam ainda mais explícitas no período do milagre econômico brasileiro, que teve sua origem a partir do estabelecimento do Programa de Ação Econômica do governo PAEG, durante o governo ditatorial do presidente Castelo Branco. Embora o período tenha elevado o crescimento do PIB e garantido uma baixa inflação, o milagre econômico no contexto brasileiro caracterizou-se por uma maior exploração de mão de obra, além de altos índices de corrupção e concentração de riquezas. Não tão distante da realidade brasileira e seus enfrentamentos políticos, a província de Tucumã, na Argentina, enfrentou uma enorme crise econômica a partir da segunda metade da década de 1960, sob a ditadura militar Juan Carlos Onganía. Em resposta à crise, o governo argentino promoveu o projeto Operación Tucumã, que fez uso de capital estadunidense em áreas antes ocupadas pela burguesia argentina para alavancar o crescimento da região, o que acarretou o fechamento de indústrias nacionais, como 11 usinas de açúcar. Os planos para o desenvolvimento da região em nada deram certo, levando à escassez de alimentos e um alto índice de desemprego, fazendo com que a população de Tucumã iniciasse manifestações para denunciar o descaso e o abandono por parte do governo. Diferente da dura realidade enfrentada pelos moradores da província, os principais canais oficiais de comunicação vinculavam informações
que Tucumã passava por um período de crescimento industrial, encobrindo a realidade que grande parte da população estava em situação de miséria. Para marcar oposição às ações do Estado, artistas e intelectuais argentinos, que a essa altura já enfrentavam a censura do governo militar argentino, com o fechamento da exposição Experiência 68, reuniram-se na cidade de Rosário e juntos criaram o projeto Tucumã Arte. O projeto em questão possui um programa de ação, como a fixação de cartazes com a palavra Tucumã pela cidade, sem informações adicionais, e o anúncio da primeira Bienal de Arte de Vanguarda. Lançaram também um manifesto redigido por Maria Teresa Gramuglio e Nicolas Rosas durante o encontro do Grupo em Rosário, em que os artistas tinham como premissa discutir o uso da violência como uma forma potente para a criação estética, observando que a violência pode substituir um sistema de cultura oficial por uma cultura subversiva que alavancaria uma arte verdadeiramente revolucionária. Para a realização da mostra, que ocorreria na Confederação General del Trabajo de los Argentinos, o CGTA, o grupo de artistas partiu rumo a Tucumã em uma viagem investigativa em que foi possível reunir material diverso sobre a conjuntura da província naquele período. Em novembro de 1968, foi aberta ao público a mostra Tucumã Arte, realizada na sala do CGTA de Rosário, e, ao adentrar o espaço, o público deparava-se com um ambiente envolto por papéis fixados por todos os cantos. No chão, haviam os nomes dos donos de engenho e das autoridades da região de Tucumã, enquanto nas paredes e no teto estavam recortes de jornais que pautavam a situação da região, fotos que evidenciavam a miséria enfrentada, cartas de camponeses e cartazes com frases denunciativas em slogans. Na imagem 2, a gente pode ver uma das fotografias dos grafites que eram espalhados pela região, com o nome Tucumã Arte, como aí uma forma de divulgação desse evento. Na imagem 3, a gente pode conferir propriamente uma fotografia da mostra Tucumã Arte, lá em 1968. E dentro dessa mostra acontecia uma ação onde soava uma sirene e era servido café para quem estivesse no ambiente, né? Um café sem açúcar, que era para simbolizar o fechamento dos engenhos da região. Ainda nos anos de 1960, dá-se também o início, no Brasil, de uma série de produções heterogêneas que não se limitavam ao Estatuto da Pintura nem da Escultura, afirmando a necessidade de se constituir uma arte nacional engajada, tal como já havia sido debatido por Mário de Andrade em outro contexto. Com a chegada da década de 1970, momento em que os desaparecimentos de militantes de esquerda se multiplicaram e as práticas de tortura tornaram-se cada vez mais frequentes, trabalhos como Situação, Trouxas Ensanguentadas, Tiradentes, Totem Monumento ao Preço Político e Ensacamento inauguraram uma nova fase da vanguarda brasileira. Apesar de acompanhar o desenvolvimento das práticas conceituais internacionais, os artistas fixados ao sul do globo vivenciavam questões latentes que naquele momento em nada se relacionavam com o caso estadunidense ou o caso britânico, em que nomes como Baldwin e Kosuth discutiam sobre temas como a natureza da arte. O que proporcionava uma aproximação entre os conceitualismos do Sul era justamente a perspectiva política de suas produções, que não necessariamente eram calcadas em uma plasticidade, em uma estética, mas sim no desenvolvimento de uma prática artística denunciatória que cada vez mais não se enquadrava nos moldes vigentes. As fronteiras entre o campo da arte e da vida eram cada vez mais estreitadas com o endurecimento das ditaduras latino-americanas. O que se produzia era o que se vivia, o que se podia sentir na pele. Não foi à toa que, para alguns artistas, apenas praxis artísticas não dava conta de evidenciar tudo o que se enfrentava, os levando às ruas e à luta armada e, consequentemente, à prisão e o exílio. De todo modo, é preciso assinalar que, mesmo compartilhando de um cenário de repressão entre as décadas de 1960 e 1990, não se pode categorizar como homogêneo o que era e o que continua sendo produzido na América Latina. Apesar das aproximações em decorrência dos fatores políticos que dizem respeito aos países do Cone Sul, suas experiências são pautadas em vivências que, inevitavelmente, se diferenciam a partir de localidades distintas. Tanto o caso Tucumã Arte como a obra Lute traçam perspectivas não necessariamente isoladas, mas evidenciam e denunciam a realidade atual do seu contexto político.